a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade está naquilo que você possui. Isso é o mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não lutou. Você é preciosa. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aí pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Dia 24, véspera de Natal. O ano está acabando. Muitas expectativas, muitas reflexões, né, para alguns. Eu não sei como é que tá a sua vida, eu não sei como é que você tá neste momento. E o que eu quero falar para você é o seguinte, que independente de como você esteja, a nossa vida, ela não se resume ao nosso estado. Então, de repente, você não está feliz, você está triste, você está passando por dificuldades, você está passando por problemas, você está em um deserto da vida, mas esse não é o seu fim, tá? O que eu acho importante que a gente aprenda é que mesmo quando a gente está em momentos difíceis, geralmente quando a gente está passando por desertos, a gente fica muito para baixo, a gente fica às vezes pessimista, a gente fica reclamando, a gente fica só reclamando e não consegue analisar, né? Mesmo que seja um momento difícil, analisar o que você precisa aprender dessa situação, porque essa situação ela vai acabar, ela não vai te destruir, ela não vai ficar pro resto da vida, ela vai sair um dia. Mas o que eu preciso aprender? O que eu tenho que aprender? Ou se de repente é uma situação que já havia acontecido novamente, por que aconteceu novamente? O que eu não aprendi da outra vez? Então acho que a gente está vivendo aí final do mês de dezembro, já para iniciar 2022, e eu preciso refletir sobre a minha vida, mas não refletir reclamando, minha vida não presta, não acontece nada de bom, nossa, só luta. Gente, eu também tive lutas esse ano, muitas lutas. Minhas lutas, eu vou te falar uma coisa pra você. Eu meio que não lembro muito de ter parado, assim, um momento um momento de 1 mês, 2 meses, tudo tranquilo. Sinceramente, é que eu não quero, eu aprendi a não ficar reclamando, eu aprendi a não deixar que o que tá acontecendo no externo determine a minha vida interna. Eu não vou pelo que os meus olhos olham, eu aprendi isso. De repente você vai precisar aprender isso com o tempo. Porque se a gente for olhar as nossas lutas, nossas dificuldades, tudo que a gente passou, né? Quando não é alguém perseguindo, é alguém falando, quando, sabe, coisas que você não conseguiu resolver porque você depende de outras coisas. Muitas coisas estão acontecendo, mas também eu posso dizer para vocês que esse ano foi um ano muito de luta, mas foi um ano que eu descobri mais coisas sobre mim. Na dor, tá? Como eu falo pra você, às vezes na dor a gente acha que não aprende. É na dor que a gente amadurece. É na dor que a gente aprende. É na dor que a gente muda o nosso olhar, ou deveria mudar o nosso olhar. Então, se você é uma pessoa que está reclamando, que está só murmurando, que se vê como vítima, que não aprende nada, que não muda as suas ações, que não faz diferente, que não se levanta, que não se revolta contra a situação, 2022 vai ser a mesma coisa. Nossa, Nádia, mas você tá sendo pessimista. Não, gente, eu tô sendo realista com vocês. O que muda a nossa vida não é o que eu reclamo ou não, o que acontece comigo ou não, é como eu lido com aquilo que acontece. É se eu vou pra ação. Não adianta colocar planos num papel se eu não tiver ação sobre aqueles planos. Aqueles planos, eles simplesmente não vão acontecer sem eu fazer nada. Então, é muito importante você entender isso, que você tem uma responsabilidade sobre o seu resultado. Às vezes a gente joga para Deus.
Deus, ó, abençoa isso, Deus faz aquilo outro, a gente faz voto, a gente ora, mas nós somos responsáveis pelos nossos resultados. Então, planejar é muito importante, só que o planejar, ele é só um ponto de partida da gente. Então, o que é legal é a gente refletir sobre tudo que aconteceu durante o ano, coisas boas, coisas ruins. Como eu digo, é nas coisas ruins, é nas dores que a gente também tem aprendizado sobre nós também, sobre os outros, né? E não se vitimizar, né? Acreditar que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Então, eu acredito que nada acontece por acaso. Eu acredito, sim, que para algumas coisas na nossa vida e para algumas pessoas, Deus tem coisas marcadas, né? Deus tem chamados específicos para cada pessoa, mas eu acredito também que o ser humano pode provocar, né? Através das suas atitudes, provocar uma mudança. Que ele não precisa exatamente, às vezes a pessoa fala assim, tá tudo escrito, então eu não preciso fazer nada, vou deixar as coisas correr, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e não. Eu não preciso deixar a vida me levar, assim, deixar o barco correr. Eu posso fazer o seguinte, eu faço a minha parte e pedindo para Deus direção. E ali, através das minhas ações, eu vou ter um resultado, né? Através das minhas ações eu vou ter um resultado. Só que às vezes, pra gente ter novos resultados, a gente precisa aprender a dar pontos finais em algumas coisas. Então, às vezes a gente tem medo de dar, a gente às vezes não se acha capaz de dar. E aí a gente fica presa no velho e não entra no novo. Então, para eu ter novos ciclos, novos aprendizados, novas coisas, eu preciso também estar pronta para o novo. Eu preciso estar com ciclos fechados. Então, hoje, para mim, assim, na verdade, Jesus, né, o nascimento de Jesus foi dia 25, então para mim é uma data que as pessoas, não é só nessa data, né, geralmente as pessoas elas ficam mais melancólicas nessa data, mas eu acho que a gente precisa ter esse coração, não só na data de Natal, mas começar a refletir mais sobre nós, sobre as nossas ações, sobre o que eu deixo entrar dentro de mim, o que eu não deixo, o que eu escuto do outro e deixo entrar. Então, eu preciso blindar o meu coração, blindar a minha alma, né? Porque se a gente falou ali nas outras lives de destralhar, de tirar o que não presta da nossa alma, de limpar, tirar os ódios, rancores, ressentimentos e assim, viver a sua vida, né? Então, por que eu vou deixar agora todas as coisas externas entrar, já que eu tô fazendo um processo de limpeza no meu coração? Então, eu acho que esse ano, né, foi um ano que tem sido os anos ultimamente bem pesados, né? Eu tenho vivido coisas muito intensas desde 2019. Desde 2019 eu tenho vivido várias coisas. 2020 foi um ano muito pesado. Agora 2021 tive, assim, picos, mas foi um ano que, por mais que eu tive picos, eu aprendi algumas coisas sobre mim, por que eu penso assim, o que Deus quer de mim. Assim, eu tive um momento esse ano muito mais de contato comigo. Acho que eu dei uma crescidinha. É óbvio que eu não tô falando que eu não preciso melhorar mais, que eu não preciso mudar mais, que eu não preciso aprender mais. Pelo contrário, eu vou morrer aprendendo. E tá tudo bem, às vezes, você achar uma coisa e depois você fala, não, eu acho que eu errei e eu acho agora outra. Mas a gente é ser humano e a gente tem que estar aberto, né? A gente tem que ter humildade para aprender, para desaprender, para aprender novamente. Então é isso que que eu deixaria para vocês esse ano. Fazer uma retrospectiva de quem é você, se você se conhece de verdade, se você sabe aonde que você está, em que fase da sua vida que você está, em que fase você quer estar e o que você precisa fazer para estar nessa fase. Coisas dependem só de você. Então, para que a gente possa ir para um novo nível, a gente precisa fechar ciclos, a gente precisa estar pronto, se preparar também, porque às vezes você quer ir para um nível diferente, mas você não está preparada. Então, você precisa se preparar, se abrir, não ter medo, não deixar os seus bloqueios, se achar que você não é capaz, deixar os seus medos, as suas dores do passado, né? Os seus bloqueios emocionais
aprisionar você numa caixinha e não deixar você andar, não deixar você evoluir, porque a gente precisa evoluir como ser humano, a gente precisa evoluir como profissional. Então, quando eu paro, o que acontece comigo? Eu apodreço. Então, quando eu fico fazendo sempre as mesmas coisinhas, sem mudança, sem crescimento, e a mudança e o crescimento exige de nós um salto maior, né? Um desafio maior. Olha, esse ano, por mais que sim, eu tenho coisas, né? Como eu falei, eu não tenho vida perfeita, não tá tudo resolvido na minha vida, não tá tudo maravilhoso, porque às vezes a pessoa acha assim, não, pra eu poder agradecer a Deus, pra eu ficar feliz de verdade, tudo tem que estar indo tudo bem. Quem disse isso? O principal dentro de mim tá indo tudo bem, que é a minha paz no meu coração, graças a Deus, minha fé com Deus, minha vida com Deus, e eu tô feliz comigo. Não, óbvio, tem coisas pra resolver, mas eu não posso viver... se eu tô feliz, eu agradeço. Se eu tô triste, eu não agradeço. Se eu tô feliz, eu falo com Deus. Se eu não tô feliz, eu falo com Deus. Eu não falo com Ele. Não, eu tenho que ser uma pessoa só com Deus, independente se as portas estão abrindo ou se as portas estão fechando. Então, tem coisas assim a resolver. Eu acho que nenhum ser humano consegue chegar no nível perfeição de vida. Perfeição que eu quero dizer, às vezes a pessoa acha que pra ela estar perfeita, ela tem que estar com o marido, ela tem que estar com o filho, ela tem que estar com uma casa maravilhosa, ela tem que estar com um carro, ela tem que estar viajando, com dinheiro no banco. Isso tudo é muito maravilhoso, né? Mas isso são alegrias momentâneas. Por que é momentâneas? Isso passa. Às vezes você conquista algo, você acha que se você conquistar aquilo, você vai ser a mulher mais feliz do mundo, ou o homem mais feliz do mundo. E aí quando você conquista, você fala, não era bem assim. E se a total felicidade fosse quando eu estivesse no ápice, tipo assim, ó, uma casa dos sonhos, carro dos sonhos, profissão dos sonhos, marido dos sonhos, viajando com muito dinheiro na conta, aí sim eu estaria feliz. Então, se isso fosse sinônimo de felicidade, todo mundo que tem isso seriam pessoas já felizes já. E a gente sabe que não é. E quanto mais às vezes a pessoa tem financeiramente, ela às vezes fala, por que eu não consigo usufruir do que eu tenho? Por que eu não sou feliz mesmo com essa casa maravilhosa? Por que eu não sou feliz com o meu marido? Por que eu não sou feliz com o meu trabalho? Por que eu não sou feliz com... Ela nunca tá feliz, por quê? Porque todo ser humano do mundo inteiro, o que o ser humano procura no fundo? Paz no coração, e ela tá bem com ela mesma. A sensação de ser amada, a sensação de paz, de tranquilidade. É isso que a gente procura. E muitos dos seres humanos, às vezes, têm problemas lá, que eu já sempre falo, da infância, com os pais, com mães, nunca se sentiram amado. É adulto hoje, não se sente acolhido, não se sente amado. Então, tem uma carência na alma, tem uma tristeza na alma por não se sentir amada por ninguém. Não tem paz de espírito e colocou na cabeça que só vai ter paz, só vai ser feliz total quando conseguir algo material. As coisas materiais que a gente conquista, a gente pode conquistar e a gente pode querer conquistar. Mas Nádia, eu entendo que tudo que eu conquistar, vou ficar feliz? Claro que vou ficar feliz. Só que não é uma felicidade eterna, não é a felicidade que eu sinto dentro do meu coração. É uma felicidade momentânea. E eu posso querer, não tá errado você querer. Só que eu tenho que entender que quando eu tô desconectada comigo, quando eu tô desconectada com Deus, eu não vou ter essa felicidade. E é por isso que o ser humano vive procurando coisas. Você vê, às vezes o homem tá com a moça, aí se separa, aí pega outra, e vai bebendo, vai fazendo um monte de loucura, porque ele quer tapar aquele buraco que tá dentro dele. Então ele acha que as coisas ou pessoas vão conseguir fazer isso. E não vai. Não vai, porque primeiro eu tenho que destralhar o que tá dentro de mim. Segundo, eu preciso me encontrar. Eu tô desconectada comigo, eu não sei quem eu sou. É como se fosse que eu estivesse vivendo em um lugar que eu não sei onde é, não tem pessoas ali, e eu tô sozinha e eu nem sei onde eu estou, que cidade que eu estou, que ano que eu estou, que lugar que eu estou. Então tem muita gente desconectada dela mesmo, e pior, além de desconectada dela, a alma dela tá desconectada dela. O espírito dela tá sem alimento. O espírito dela não tá conectado com Deus. E eu não estou falando de religião.
Porque a religião, gente, na verdade, as pessoas que frequentam uma religião, não tô falando mal, porque eu também frequento, mas o que eu quero dizer é que o fato de você ir na igreja não quer dizer que você tenha relacionamento com Deus. Nem todo mundo que vai na igreja, nem todo mundo que prega a Bíblia tem relacionamento com Deus. É muito mais profundo do que a gente imagina. A igreja, ela é legal? Sim, é um lugar onde você vai, você recebe uma oração, você recebe uma palavra de fé, de ânimo, às vezes você tá pra baixo. Mas, às vezes a pessoa ela só acostumou a falar com Deus ali na igreja. Na casa dela ela não fala com Deus, ela não lê a Bíblia, ela não tenta viver aquilo pra vida dela, porque na verdade eu tenho que viver a Bíblia. Não adianta eu decorar a Bíblia e eu não viver ela. Eu posso falar de Gênesis, Apocalipse, tudo, cada versículo, mas se eu não procurar viver, procurar trazer a Bíblia pra minha vida, sabe? Não resolve, não adianta. Então, relacionamento com Deus é eu falar com Ele, eu conversar com Ele, como se fosse que eu estivesse conversando com você. Eu me aproximar cada vez mais dEle, eu entender que eu preciso limpar o meu coração para que Ele continue morando. Eu fazer as coisas por amor a Ele. Então, quando você depende emocionalmente de Deus, de verdade, só de Deus... Porque Deus, ele é ciumento. Jesus, ele é ciumento. Ele quer a gente só pra ele. Ele não aceita a gente... Ele não aceita 99% do seu amor. Ele quer 100% porque ele quer te dar 100% também. E é o único amor, é a única relação que eu falo pra você. Pode ir de olhos fechados. Pode ir sem medo. Porque quando você pensa que você tá no chão, ele te levanta. Sim, eu já passei por várias coisas na minha vida, no decorrer até da minha infância. E eu te falo pra você, se não fosse Deus na minha vida, eu nem estaria aqui falando isso com vocês. Então eu vejo Deus na minha vida em várias áreas. Várias tretas que eu tive desde 2019, 2020, várias coisas que às vezes eu pensei até desistir. E ali eu ouvi a voz de Deus falando, não desiste, porque eu tenho coisas grandes pra você. E eu creio nisso. Então, é eu conectar o meu espírito com o Espírito de Deus. E aí, quando eu conecto o meu espírito com o Espírito de Deus, o meu espírito, ele começa o quê? Ele dá direção pra minha alma. E a minha alma fala assim, eu tenho que obedecer o Espírito. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou começar a destralhar, eu vou começar a entender que eu nasci pra mais, eu vou ir tirando, né? Isso é aos poucos, tá? Eu vou me desbloqueando, vou entendendo que Deus me fez imagem e semelhança dele, que ele me fez para governar sobre todas as coisas. Então eu posso governar. Às vezes a gente tem problema de autoimagem, a gente se sente inferior, a gente sente que a gente não pode, que a gente, por conta das vezes da onde a gente nasceu, da família que a gente teve, do que a gente fez no passado. E Deus não olha para nada disso. Se você verificar todos os heróis da Bíblia, são pessoas improváveis, eram pessoas que você fala, se você fosse olhar, você fala, não tem condições. Essa pessoa não tem condições de ser o herói da Bíblia. Se você pegar a rainha Esther era órfã. Esther era órfã, era criada pelo seu tio, eles eram de uma família judia, pobre. Quando essa mulher seria uma rainha? Quando você fala que essa mulher seria uma rainha? É uma improvável, né? Mas Deus conhecia o coração dela. E Deus criou situações que transformou. Ela passou na frente de diversas mulheres lindas, porque a rainha Vasti, o que ela fez? Ela desobedeceu o rei. Então, na frente de todo mundo. E o rei teve que criar um decreto. Tipo assim, você a partir de hoje, você não vai nunca mais aparecer na minha face. Então, ela tirou ela de rainha. Então, automaticamente, ele teve que abrir um concurso para escolher uma rainha. E esse concurso durou um ano. Então, todas as mulheres, seja ricas, pobres, do reino, foram pro palácio. E elas ficaram durante um ano se cuidando, se banhando, fazendo tratamentos estéticos, tendo aulas de beleza, aulas de etiqueta. Só para um dia. Então, você ficou um ano, só para um dia o rei te escolher, passar e escolher quem seria a mulher dele. E dentre tantas mulheres, gente... Tantas mulheres, logo Esther foi escolhida para ser rainha. Aí você fala, não é Deus uma coisa dessa? Gente, é puro Deus, não é sorte. É Deus puro, porque com certeza tinha mulheres mais lindas, mulheres ricas, que já tinham um tchan diferente. Mas quando Deus ele tem uma promessa na vida de uma pessoa, quando ele promete algo, ele cria situações. Você não precisa se preocupar, porque ele cria situações para poder responder, para poder fazer se cumprir aquilo. E também tem a nossa parte das nossas ações, porque as nossas ações, ela muda
a mão de Deus. Ela faz a mão de Deus se levantar para nós. Nossas ações faz Deus reagir, porque na verdade Deus ele não age. Quando você ora só, ele fica parado. Só que quando você começa a tomar atitude, ele começa também a tomar atitude. E aí você vai indo e ele vai indo, você vai indo e ele vai indo e ele responde. Então se ele vê você parada, só mandando ele fazer as coisas pra você, ele não vai fazer. Ele fala, olha, isso você precisa fazer primeiro. Isso aqui, ó, você consegue fazer. Então, gente, Deus, ele não olha pra quem a gente é, a família que a gente veio. Eu costumo falar de bloqueios, mas todo mundo tem bloqueios. E ao longo do tempo, conforme você vai se desbloqueando, conforme você vai andando, vai aparecendo mais bloqueios. E aí você vai desbloqueando e assim vai. Esse ano, assim, foi um ano que eu tive alguns desbloqueios meus, engraçados. Eu fui fazer uma apresentação em um congresso internacional e eu, sinceramente, eu tava com medo. Eu falei, meu Deus, eu nunca fiz uma apresentação, tudo bem que é pequenininha, de um resumo de um artigo pequeno que eu fiz sobre currículo educacional na época da pandemia, e eu fiquei com medo, mas mesmo com medo eu fui, né? Porque eu sou a parte positiva que eu tenho é que eu me desafio, então eu posso estar tremendo, fazendo xixi na roupa, mas eu vou assim mesmo. E aí quando eu comecei tinha lá professores da África, de Portugal, porque esse congresso era da Universidade de Portugal, lá de Braga. E aí, quando eles começaram a apresentar, eu com frio na barriga, e olha que eu já passei por essa fase de frio da barriga, mas aí eu apresentei meu trabalho, e assim, foi muito gratificante pra mim, então eu cresci muito como pessoa, e eu me desbloqueei, porque até então eu me achava um pouco inferior também. Falava, deve ter vários pós-docs, vários professores, doutores, que já escreveram vários livros, vários artigos, e aí, como é que eu vou falar, tal? Mas graças a Deus, foi, assim, foi muito bom. E essa semana eu recebi porque esses resumos, a universidade, ela faz tipo um livro, um e-book, né? Eles chamam de anais, né? Anais seriam trabalhos acadêmicos. E aí eles colocaram nesse e-book da universidade todos os trabalhos que foram feitos. Então tá lá meu nome, o trabalho, então meu nome, o nome do meu orientador, e o trabalho no livro, no e-book da Universidade de Portugal. E assim, eu fiquei muito contente, muito feliz, assim, como ser humano, como aprendendo, e me desbloqueei, falei, puxa, ali na hora eu me igualei, sabe? Eu entendi que eu era igual e que sim, tá tudo bem uns terem mais conhecimento do que eu, outros terem menos, mas ali tava todo mundo aprendendo e todo mundo apresentando, e algumas pessoas fizeram perguntas pra mim, eu respondi, gostaram do meu trabalho, e assim, eu fiquei muito feliz com tudo isso. Então, o que eu quero dizer, às vezes são coisas muito pequenas, né? Não são coisas que caiu dinheiro na minha conta, eu consegui um carro importado, eu comprei um apartamento sabe? Mas são coisinhas que fazem a gente se olhar diferente, faz a gente acreditar em nós mesmos, acreditar que nós podemos chegar, que não tem, que assim, que tá tudo bem você não saber tudo, mas o importante é você estar aberta para aprender, e não se diminuir. Não se diminuir, mesmo que você saiba que existem pessoas que têm coisas, que sabem melhores do que eu, né? Tem conhecimento maiores do que eu, mas ela não é toda 100% com conhecimento maior do que eu. Tem coisas que eu sei mais do que ela. Então, quando eu comecei a pensar nisso, que ninguém é igual, ninguém é assim, quando você chega perto de uma pessoa, às vezes você tem conhecimentos técnicos, que você estudou e que você sabe mais do que a pessoa. Mas com certeza aquela pessoa também tem coisas que você não sabe e que você pode aprender. Então ninguém é melhor, né? O que você tem que olhar para a pessoa, aquela pessoa tem, naquele determinado assunto, a pessoa conhece muito mais do que eu. E eu não tenho tanto esse conhecimento, mas eu tô aqui para aprender, eu tô aqui como aluna. Então é muito bom quando a gente tem um coração ensinável e a gente entende que a gente não precisa saber tudo e que a gente só tem que se abrir, e tá tudo bem errar. E é assim que a gente precisa olhar a vida. Então que esse ano aí de 2021 a gente faça uma retrospectiva não da vida do outro, mas da nossa vida. Como é que eu sou, se eu me conheço, onde eu estou, o que aconteceu de positivo, o que foi de negativo que aconteceu, e sobre essa coisa do negativo, que lição que eu posso tirar. Porque sempre tem uma lição, de repente a gente não presta atenção. Porque como foi negativo,
A gente não consegue tirar, mas tudo na vida. E a gente não cresce na alegria. A gente não amadurece na alegria. É só nas tretas mesmo. É só nas tretas. Só nos desertos da vida, gente. Não tem como. Eu sei que às vezes é muito ruim deserto, né? Às vezes ninguém quer ir para deserto. A gente quer o quê? Só a bênção. A gente não quer passar pelo deserto. E o deserto é como se fosse uma preparação. O deserto não é para te matar, é para te amadurecer, é para fazer você ter um coração mais aquebrantado, é para você entender que você um coração mais ensinável, que te destruir para te reconstruir. Então você não sai da mesma forma que você entrou, né? É igual a borboleta ali, a largata no casulo. Você vê que ela fica sozinha. Ela fica durante um tempo e ela sofre, ela sente dor para poder sair do casulo. E ninguém pode ajudar ela, porque ela precisa dessa ação, desse movimento, dessa dor, para que as asas dela ela tenha as asas mais perfeitas, para que ela venha voar mais alto. Se você ajudar a borboleta a sair, ela vai ter problemas nas asas dela. Então, é muito importante, o deserto todo mundo passa, rico, pobre, a pessoa que tem dinheiro, que não tem, a pessoa de outro país, todo mundo. Você vê que a pandemia, ela veio para mostrar isso. A pandemia igualou as pessoas. A pandemia falou, olha, o pobre, aquele que é bilionário morreu e aquele que morava na rua morreu. Ou até às vezes, ao contrário, aquele que morava na rua e não tinha nada não morreu, e aquele que era bilionário, não que é por conta de ter dinheiro ou não, mas é para igualar, para mostrar que a gente não somos nada, que muitas pessoas acham que a vida delas, que o Deus delas é o dinheiro, mas chega uma fase da sua vida que nem o dinheiro comprou aquilo que você quer, que é a sua paz. Eu tava assistindo um seriado do Zezé de Camargo, eu já comentei isso em outra live, e isso ficou muito forte em mim, né? Eu fui assistir Zezé de Camargo, aí passa a Vanessa e tal, e aí eu comentei até com uma colega minha, eu falei, nossa, né, quem não assistiu, depois você assiste. Às vezes a pessoa tem essa noção de que vida perfeita é quando tudo tá no lugar, né? Só que aí você olha pra vida de uma pessoa assim e você fala, nossa, não tá no lugar. Se você for assistir, você vê que ela, devido a muitos problemas, não só por conta da separação do pai dela, que no início você vê que ela não aceitava, isso foi impactante pra ela, mas não só por isso, ela também tá desconectada dela mesma. Você vê que ela tem um marido que aparentemente, né, não sei a vida dela, mas aparentemente parece ser um cara que gosta muito dela, super paizão, ela tem 2 filhos, tá com a carreira agora deslanchando porque ela vai fazer tour com o pai, é uma mulher bonita, tem muitos talentos, aparentemente rica, mas aparentemente vida perfeita, né? Mas ela fazendo tratamento, vários tratamentos, ela faz várias terapias, porque às vezes ela tem síndrome, às vezes ela chora, às vezes ela não consegue ir pro palco. Então, isso é problema emocional. Pode ser espiritual também. E o problema da alma, se não destralha a alma, se não fizer mexer nas feridas e tirar aí essas dores e tentando entender por que ela sente isso, isso é um problema interior, da criança interior dela. E em alguns casos espiritual também. Se não resolver isso, você pode fazer tratamento. Porque dependendo do tratamento da terapia, se o terapeuta, se o psicólogo, ele não falar sobre isso com você, ele não te ajudar a vomitar, ele não fizer uma anamnese. O que é uma anamnese? É saber como é que foi sua vida na infância, como é que foi a vida dos seus pais, como é que foi a sua adolescência, qual foi a primeira treta. E tem coisas que às vezes foi tão traumáticos pra gente que às vezes a gente nem lembra que passou, que a gente nem lembra que aconteceu. Eu já vi casos da pessoa ter problemas de falar em público e ela morria de medo, ela tremia, ela passava mal, ela não queria falar. E quando ela foi se tocar e quando ela foi cutucar lá dentro dela, ela lembrou que quando ela tinha acho que 6 ou 7 anos de idade, ela foi fazer uma apresentação na escola e aí ela leu errado, gaguejou, a professora humilhou ela na frente de todo mundo. E aquilo dali bloqueou ele pro resto da vida. Então, ele era bloqueado para falar em público e ele nem lembrava o porquê. Na cabeça dele, ele não lembrava porque foi tão traumático. Imagina uma criança ser humilhada na frente de todo mundo, os colegas dando risada e a professora... Porque assim, a gente precisa tomar cuidado porque os nossos pais, sem querer, eles nos bloqueiam. Professores bloqueiam um aluno. Eu tinha o maior cuidado de chamar a atenção de um aluno meu.
pra você falar, porque você pode chamar a atenção do aluno, mas você tem que saber como você chama, porque dependendo se você chama, como você chama, se você compara ele com outra criança, se você xinga a criança se bloqueia, porque a gente ali, depois dos pais na escola, o professor é uma figura de autoridade, uma figura próxima da criança, né? Então, a gente precisa tomar cuidado como a gente bloqueia. Eu quase fui bloqueada, eu adulta, depois de ter no mestrado. Se eu fosse ouvir o que a minha orientadora falou pra mim, eu acho que talvez se eu tivesse gravado, eu processaria ela, eu ganharia muito dinheiro. Porque ela acabou com a minha raça. Acabou com a minha raça. Só que eu fiquei quieta. Eu fiquei muda. E na hora eu entrei em oração. Porque eu nunca tinha... Assim, eu não imaginei que no mestrado eu ia ouvir aquilo daquela pessoa. E parece que foi uma coisa tão estranha que assim... E eu quieta. No final da conversa, ela mudou. Gente, eu não acredito até hoje. Às vezes quando eu lembro, eu não acredito. Ela mudou a fala dela. Ela mudou o discurso dela. Ela falou, não, eu vou colocar você pra ser... Porque assim, eu tava 1 ano e meio com ela e eu não tava evoluindo. E aí, como é que ela vai falar que o aluno dela não tá evoluindo? Então, meio que ela queria me forçar a sair do mestrado. Porque ela era de uma área que eu não entendia. Só que ela não deixava mudar. Era só aquela área dela. Ela é uma senhora já, né? E aí, eu não domino muito nada de matemática do fundamental. Se fosse do infantil, sim. Do fundamental, eu não sou da matemática, né? Mas ela queria que falasse da matemática. E aí, Então, quando você vai falar uma coisa que você não domina, mesmo que você leia, tá bem distante de mim essa área. E aí eu queria falar de outras áreas, mas ela não permitia. E aí eu só tinha meio ano para fazer, para publicar um artigo, porque todo mestrando tem que ter um artigo publicado, e escrever minha dissertação. Então, ela me chamou, tipo assim, no período de julho de 2018 e falou assim, ó, quando você voltar de férias, vou te encaminhar você pro professor de informática e quando você voltar, se você não tiver um artigo publicado e não tiver já começado a escrever sua dissertação, você pode trancar sua matrícula. Foi desse jeito pra mim. E eu fiquei calada. Quando eu voltei, eu já estava com eu nunca trabalhei com tanta pressão, eu nunca tive tanta pressão. Eu perdi o sono, gente. Vocês não têm noção como foi aquele ano de 2018. Cara, foi muito difícil. Eu fiz o artigo, eu publiquei o artigo, saiu nos anais da universidade. E em 2018 eu já estava. Eu já comecei a escrever dissertação. Quando foi em 2019. Isso foi em 2019. É porque eu apresentei em 2020. 2019, em dezembro, eu já estava fazendo a apresentação. Porque você faz uma pré-apresentação para a banca. Para a banca olhar o seu tema, tal, dar dicas, tira isso, põe isso, aquilo outro. Em dezembro eu tinha feito. Quando foi março, fevereiro, meu esposo faleceu e março eu tive que apresentar. Você imagina a minha cabeça como é que tava. Eu nem senti pandemia em 2019. Juro por Deus, não passou, não tive. Sabia o que estava acontecendo, mas não tive. Então, assim, só que eu aprendi muita coisa, assim, sobre pressão, sobre uma pessoa tão relevante vir falar alguma coisa, mas eu sabia quem eu era. Então, quando você sabe quem você é, o que tá dentro de você, nada do que a pessoa externa falar, parecia que não era ela, porque depois ela mudou o discurso. Enfim, né? Mas, graças a Deus, eu consegui, deu certo. E eu produzi, e eu não só apresentei meu mestrado em março de 2020, mas também eu consegui publicar em uma revista. Então, eu tenho artigos publicados em revistas, não só em revistas, lógico, acadêmicas, em anais de universidade. E assim, eu gosto muito de estar lendo artigo e crescendo e aprendendo, né, mais coisas, enfim. Mas o que eu quero dizer é que a gente sempre tem bloqueios e às vezes a gente vai encontrar pessoas que vai tentar bloquear a gente. Mas se você não sabe quem é você, quando você não sabe quem é você, o que está dentro de você, o que você pode fazer, que você não precisa saber tudo, mas que você consegue correr atrás. Então, o que as pessoas falam de mim é assim, não me interessa o que Deus fala de mim e o que Ele já falou pra mim. Você pode todas as coisas. Não tô falando com orgulho. A gente sempre tem que ter um coração humilde de aprender, de correr atrás de quem sabe, tá tudo bem. Mas eu sei quem eu sou, então quando eu sei quem eu sou, mesmo que as pessoas externas falem ao contrário, pra mim,
E aquilo não determina a minha vida. Então, às vezes você cresceu ouvindo assim, você não faz nada que preste, você não faz nada direito, e você cresceu ouvindo da sua mãe, do seu pai, de alguém, esse tipo de palavras. Ou então assim, homem não presta, relacionamento não vale nada. E você cresceu com essa crença, e você, querendo ou não, com essa crença, com esse pensamento, você realmente não acredita, né, que existe relacionamento. E aí você às vezes até fala de boca, mas seu coração sabe que você não acredita. E a sua energia, né, você imagine a bagunça que tá a sua alma. E dentro da sua alma e dessas tretas que você teve na infância, essas crenças, esses pensamentos, emite uma essência, exala uma essência. E aí, que essência que é? É uma essência de quem não acredita no amor, é de quem tá machucada, e você atrai homens também que não acreditam no amor. E é por isso que você entra num relacionamento, não dá certo, entra outro e não dá certo, e você fala, eu tenho dedo podre, não sei quem tem dedo podre, comigo não funciona, porque você tem que mudar a sua energia. E a minha energia está dentro da minha alma, que tem a ver com os meus sentimentos, com as minhas dores da infância, as minhas crenças. É um misturado de tudo isso. E aí eu posso tomar banho de mar, eu posso colocar roupa branca na virada do ano, eu posso colocar calcinha vermelha e rosa, eu posso fazer todos esses rituais. Se eu não mudar o que está dentro de mim, se eu não cutucar essa ferida, não resolver esses problemas, eu vou continuar emitindo, exalando essa essência, e a minha vida não vai mudar. Então, a ação que tem que ser feita não é a ação de pôr uma roupa branca, de pôr uma calcinha vermelha, né? A ação que eu tenho que ter é o quê? Eu entrar dentro de mim, e entrar dentro da gente dói, cutucar feridas dói, mexer no passado dói, mas não tem outro jeito de você ser curada se você não ressignificar tudo o que aconteceu com você. E uma das coisas que eu uso pra minha vida para ressignificar, quando alguém fala ou quando alguém faz algo pra mim, sabe o que é? A pessoa dá o que ela tem. Ela não tem pra ela. Quer dizer, o que ela tá dando pra mim é o que ela se alimenta. É o que ela alimenta ela. Então, não tem como uma pessoa boa, que é boa com ela, uma pessoa que se ama, que se respeita, que tem valores, que tem crenças, né, que acredita no ser humano, humilhar e destruir o outro. Não. Por quê? Porque ela faz isso com ela se ama. Então, como eu me trato, como eu me vejo, eu vou ver o outro. Como eu faço comigo, eu vou fazer com o outro. Então, às vezes a pessoa ela tá tão ferida, tão machucada, ela não ressignificou. Então, quando eu não ressignifico o que as pessoas fazem comigo, quando eu tô sangrando, quando eu tô triste, quando eu não acredito em mim, eu não tenho valores, eu não acredito que eu posso conquistar alguma coisa, que eu tenho alguma coisa boa dentro de mim, eu automaticamente eu vou olhar pro outro dessa mesma forma e eu vou falar, a outra pessoa não tem nada de bom, eu vou tretar com a pessoa, porque é um problema que eu treto comigo. Então o mar, ele dá água salgada, ele não dá água doce. O que eu quero dizer com isso? A pessoa dá o que ela tem. Não existe você dar coisas boas para um ou para você e para o outro você dar coisas ruins. Então, a pessoa, ela dá tudo que fizeram com você, tudo que falaram com você. Geralmente, essa pessoa, ela faz, porque ela faz com ela mesma. Então, ela tá dando o que ela tem, só isso. Ela não dá outra coisa. Então, quando eu vejo isso, que a pessoa dá o que ela tem, eu acabo entendendo, não justificando, né? Porque a gente tem um poder de decisão de, mesmo que as pessoas me feriram, eu ressignificar aquilo, eu não preciso ferir o outro. Mesmo que eu fui criada sem amor, eu não preciso não dar amor para outra pessoa. Mas é uma questão de decisão, é uma questão da pessoa se ver. E se eu não me vejo, eu não mudo. Então, quando a pessoa ela tá desconectada dela, ela só vê o outro, ela só aponta o dedo pro outro, ela não vê ela. Né? Ela não consegue se enxergar, ela não consegue se ver. Então, quando eu não consigo me ver, quando eu não consigo me encontrar, quando eu não consigo olhar para os meus defeitos, quando eu não consigo olhar para as minhas atitudes, eu só olho pro outro, e eu só julgo o outro. Eu só faço com o outro. E quando você tem consciência do que você está fazendo, porque eu acho que o que me comanda é minha consciência. Minha consciência de falar, você está fazendo certo, você está fazendo errado, você errou aqui, você errou ali. Quando você está com a sua consciência tranquila sobre quem é você, o que você está fazendo, as suas intenções, tá tudo bem as pessoas pensarem diferente. Porque quem é o principal da minha vida, vê os meus pensamentos, conhece as minhas intenções e sabe da minha intenção, se realmente ela é boa, se eu sou do bem, se eu não sou. Então, se as pessoas falam o contrário, né, a gente não pode mudar o outro, a gente não pode controlar o outro.
Mas a reflexão que eu queria deixar para essa semana, né, semana que vem, acaba o ano, é você olhar tanto para as coisas positivas, para os hábitos positivos que você tem ou criou durante esse ano, para os hábitos que não é positivo. Então você coloque novos hábitos, liste aí, se você descobriu que você tem lá 5 hábitos negativos, então liste 5 hábitos positivos que você não fez esse ano e troque. É fácil? Não. É difícil, porque para se tornar algo, para se tornar um hábito, você tem que fazer várias vezes. Então, se você faz só uma vez só e fica com preguiça e fica, eu tô com medo, não sei o que, você não vai mudar. Então, ler mais, parar mais, refletir mais sobre você. A meditação, ela é boa para você se olhar dentro de você, para você se olhar, para você buscar. Porque, assim, na minha visão, o yoga e a meditação são maravilhosos, são coisas maravilhosas. Mas, como eu digo, meditar, ele é importante quando você medita sobre você e você começa a mudar e tirar o que está dentro de você. O que está de mágoas, rancores, porque a meditação não vai trazer energia para você. Né? O que vai trazer energia para você é quando você tirar as coisas ruins que estão dentro de você e você se conectar com a fonte, que é Deus. Quando você se conectar com você, quando você começar a agir, isso não presta, esse rancor, não tem por que eu ficar com rancor com essa pessoa, essa mágoa, o que eu preciso fazer de bom, o que eu preciso de agir de certo, fazer o certo, o correto, o que Deus faria nesse caso? É uma das perguntas que eu faço. O que Deus faria nesse caso? Será que Deus faria assim ou Deus faria assado? Às vezes são coisas bobas, e aí você fala assim, mas todo mundo faz. Então, mas é por isso que todo mundo não tem energia. Por isso que todo mundo não está conectado consigo mesmo. Então, são muito poucos as pessoas. Por quê? Porque dói. Você cutuca, você vai contra você não vai contra o outro. Você não luta, você não trabalha para ir contra o outro, você trabalha para ir contra você. Contra as suas atitudes, seus pensamentos. Então, quando você começa a mudar dentro de você, você tirar coisas que não prestam e se abrindo para coisas que prestam, a sua energia vai mudar. É aí que tá a energia. Porque seria muito fácil ter uma energia boa, eu continuar com mágoa, com rancor, com tristeza, fazendo um monte de coisa errada, e eu continuar com energia. Era só eu me meditar e ter energia. Seria muito fácil. Que problema você teria? Nenhum. Que treta você teria sobre você? Nenhum. Então, a treta que é, pra você estar bem com Deus e bem com você precisa se conectar com você, se conectar com Deus e começar a deixar de fazer coisas que não fazem sentido, deixar de pensar coisas que não tem nada a ver, deixar de fazer algo que não agrada a Deus, tá? Mas isso é a minha visão, eu faço isso com a minha vida e você precisa refletir para saber se isso tem a ver com você, se você acha certo, se você não acha, né? A minha obrigação aqui, assim, né, o que eu sinto no meu coração é de falar isso pra vocês, coisas que eu tenho feito. Não é que a gente vai chegar na perfeição, não é que eu vou ser santa, não é que eu não vou errar. Não, a gente erra, nós somos seres humanos, mas o importante da gente estar sempre se refletindo é você entender que nem nas coisas ruins que aconteceram nesse ano pra você foram totalmente ruins. É nas coisas ruins que trazem aprendizado. Você precisa entender o porquê que aconteceu isso, não julgando o outro e não se culpando, mas entendendo o porquê que aconteceu isso, o que trouxe de aprendizado isso para você, né? Agradecer a Deus nas alegrias e nas tristezas, e entender que enquanto a gente estiver aqui nessa terra, a gente sempre vai ter problemas, a gente vai ter tretas, a gente às vezes resolve um problema, vem outro e tá tudo bem. O importante é você cuidar do seu interior, é você estar bem com você, é não deixar o externo entrar no externo, é não deixar os problemas externos entrar no externo. Eu tava conversando com uma colega minha e ela tava toda preocupada referente ao ano que vem, porque ela é professora, ela vai pegar aula e ela não sabe se vai pegar, e ela tava angustiada, meu Deus, eu tenho coisa pra pagar. Eu falei, minha filha, deixa eu falar uma coisa pra você. Você fez o que você tinha que fazer? Fiz, eu fiz a inscrição. Meu, deixa na mão de Deus. Sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa pra você. De repente você nem vai gostar do que eu vou falar. Só que a gente fica gastando tanta energia querendo controlar o futuro, a gente não sabe nem se a gente vai estar vivo amanhã. Eu falei, não é que eu tô agora na sua morte. Isso é pra mim também. Eu tô aqui hoje, eu não sei se amanhã eu vou amanhecer viva. Então, às vezes, a gente fica tanto querendo controlar o futuro, pensando no futuro, como vai ser, como não vai. Meu, um dia de cada vez. Faz o que você tem que fazer age, faz aquilo que tá nas suas mãos e o resto entrega na mão de Deus e confia. Eu não quero gastar minha energia. Eu falei pra ela, eu tô aprendendo isso. É difícil, viu, gente? É difícil, eu sei disso. A gente que é, às vezes, mãe solo, que mora sozinha, que não tem ninguém pra você apoiar, só você mesmo, eu apoio em Deus. Então, é eu e eu. Então,
eu não vou, eu falei, eu tô aprendendo isso. Eu falei, eu não vou gastar minha energia, meu colágeno, ficar toda nervosa, com uma energia pesada, toda angustiada, triste, porque eu tô preocupado com amanhã. Não. Eu vou plantar o hoje, eu vou viver o hoje. O amanhã não pertence a mim. Então, tá na mão de Deus as coisas. É Ele que tá resolvendo tudo. O que eu tenho que fazer? Ah, tenho que fazer isso? Então eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Aquilo que eu não controlo, aquilo que eu não vejo, que é o futuro, eu não vou gastar minha energia com isso. Porque adianta eu gastar energia e não controlar? Então, já que eu sei que é uma coisa em vão, só vai me trazer ruga, só vai me trazer tristeza, só vai acabar com o meu colágeno do meu corpo, porque eu vou ficar gastando energia com coisas do futuro. Não, eu vivo hoje, eu faço hoje. Entendeu? Viva o hoje, aprenda a trabalhar isso na sua cabeça. A ansiedade, ela vem... A pessoa que é ansiosa, ela quer controlar o futuro. E geralmente a depressão, ela tá coligada ao passado. A pessoa tá lá no passado ainda, ela não se desconectou, ela não quer desconectar, ela não entende que as fases mudam, que pessoas mudam, que momentos mudam. Uma hora, talvez no passado você tava bem, hoje você não tá. E aí você fica querendo voltar pro passado. Não, o que você aprendeu lá no passado quando você estava bem? O que aconteceu? Quais eram as suas ações? O passado é como uma biblioteca, é só pra gente aprender. Aprender com a nossa vida. A gente não tem que apagar a nossa história. Mesmo que foi ruim, mesmo que foi péssima. A nossa história, Deus, Ele usa tudo de nós. Tudo que a gente foi, Ele usa. Ele usa tudo. Você pode perceber que as grandes pessoas, grandes mentores, os grandes coaches aí, as grandes pessoas que estão trabalhando na internet sobre desenvolvimento pessoal, sobre financeiro, sobre casamento, sobre várias áreas, é porque ela pegou uma treta que ela tinha dela, um problema dela. Como ela resolveu, ela quer ajudar outras pessoas que tinham a mesma treta que ela. Você vê, ela pegou o passado que ela poderia ficar choramingando e falando e com vergonha do passado, ela resolve o passado. E aí ela começa a ajudar outras pessoas que têm um problema igual a ela. Então você vê que Deus, ele não joga nada fora de você. Ele aproveita tudo e ele não te rejeita pelo que você fez, pelo que você é. Pelo contrário, Deus, ele gosta de usar pessoas improváveis, pessoas que o mundo não daria nada. Moisés, você vê, Moisés teve maior treta quando nasceu, foi colocado um rio, ele gaguejava. Sabia que Moisés gaguejava? E ele falava, Deus, como é que eu vou aparecer para Faraó se eu gaguejo? Deus mais ou menos falou assim pra ele, em outras palavras, lógico. Você não sabe, eu não sei que você gagueja, não foi eu que te fiz? Como você vem falar pra mim, exemplo, né, que você gagueja, sendo que eu que te fiz? Mas isso não é empecilho. E o que Deus fez? Deus colocou Arão para ajudar Moisés. Então, Moisés foi escolhido para salvar o povo de Israel e Arão para auxiliar Moisés. Olha para você ver como todo mundo tem um propósito e às vezes não é o mesmo. E às vezes você quer ter o mesmo propósito da pessoa, porque você quer ser a pessoa. Só que você esquece de olhar dentro de você que tem um propósito dentro de você. Deus colocou uma coisa só para você fazer, que ninguém vai fazer. Deus colocou uma coisa só para mim. Então eu não preciso copiar, eu posso modelar outra pessoa. O que é modelar? Ah, tem uma mulher, por exemplo, tem várias pessoas que eu admiro. Por exemplo, a Paula Abreu, eu gosto do Pablo Marçal, eu gosto do Thiago Brunet, eu gosto da pastora Thalita Pereira. Então são pessoas que eu posso modelar. O que é modelar? Nossa, que legal o jeito dela de falar. Nossa, olha como ela é espontânea. Nossa, olha, ela criou um livro. Puxa, ela me incentivou a também fazer um livro pra mim. Isso não é inveja, eu tô modelando ela. Eu não tô querendo ser ela, e nem escrever, e nem falar igual a ela. Mas eu admiro ela. Eu vi que ela deu um pulo, que ela passou ela não olhou para os erros dela. Ela falou, não, eu vou escrever um livro porque eu tenho coisa para escrever. E aí eu começo a pensar, puxa, eu também tenho coisas para me escrever. Então eu vou escrever algo que pulsa dentro do meu coração. Então, nossa, olha como fulano de tal, ela traz um exemplo legal na live dela. Olha, ela convida as pessoas, sabe? Assim, você pode modelar. Eu só não preciso copiar e ser ninguém. Até porque cada pessoa tem sua treta, cada pessoa tem seu propósito. Às vezes você quer ter a vida daquela pessoa, mas se você tivesse que passar pelo aquilo que aquela pessoa passou, você não aguentaria. Cada pessoa tem uma estrutura, gente. Na parábola dos talentos, a Bíblia, né, se você procurar lá no Google, procura lá, parábola dos talentos. Para Deus deu 1 talento para uma pessoa. Para o outro, Deus deu 2. Para o outro, Deus deu 3. Aí você fala, nossa, mas Deus foi injusto. Não é isso. Ele deu conforme a estrutura da pessoa. Ele deu conforme aquilo que a pessoa dava conta. Tanto é que aquele que deu 1, ele enterrou o talento dele e ele não multiplicou. Então, quando a gente enterra o nosso talento, até aquele único talento que ele tinha foi tomado dele. O que tinha 2 multiplicou por 4. Então,
não é injusto, Deus não é injusto, só que cada pessoa tem uma estrutura, cada pessoa, então por isso que às vezes a igualdade, às vezes a gente vai escutar sobre igualdade, às vezes não vai acontecer igualdade. Por quê? Porque às vezes a gente fala assim, tem muitos ricos que tem muito e pobres que tem pouco. Sim, mas quando você fala de igualdade, se você pegar de um rico a metade do dinheiro dele e pegar aquele pobre, aquela pessoa que tá na rua e falar, ó, toma metade do dinheiro pra você ficar igual a ela, ele não vai ficar. Em 2, 3 dias ele estoura todinho o dinheiro. Por quê? Porque ele não tem mentalidade para aquele tanto de dinheiro, ele não sabe lidar com dinheiro. Então ele vai estourar tudo, com 2 semanas ele vai estar pobre de novo. Aí você vai falar, cadê a igualdade? Então, a igualdade, na verdade, nunca vai existir, gente. Porque assim, vamos colocar você. Você é uma pessoa que trabalha, você começa a estudar, você começa a ler livro, você começa a se esforçar. E uma outra pessoa que tem a mesma condição que você não faz nada disso. Você acha certo a pessoa ter a mesma coisa que você? Não. Você se matou, você correu atrás, você foi ler, você foi fazer curso, você investiu, você pagou caro em curso. Então, não é certo a pessoa que tinha também, não tinha quase condições igual você, mas você foi lá, se esforçou, fez e a pessoa não fez nada e ela tem a mesma coisa que você. Não é justo. Então, por isso que tem a desigualdade. E não tô falando só financeiramente, mas tem muito. Quantos são os pobres que hoje são milionários? São milionários. Então, às vezes, a gente acha que a pessoa rica, ela tem que ter nascido de berço. Mas tem muitas pessoas que correram atrás, que investiram. Eu tenho uma colega minha que eu fiquei super feliz. Ela passou num concurso ela é editora do Distrito Federal, uma coisa assim, ai, esqueci mesmo. Ela fez um concurso e aí ela coloca no Facebook dela as horas que ela ficava estudando, quantos finais de semana ela perdeu. Sabe, assim, é um concurso muito ferrado mesmo, da Receita Federal. E ela passou. Então, eu fico muito feliz, porque, ela se esforçou, entendeu? É mérito dela isso. Então é muito importante a gente entender isso, a gente entender sobre essas coisas, tá bom? Gente, eu vou fazer oração, porque eu tenho umas coisas pra fazer, ainda vou viajar hoje, mas desde já, eu quero desejar pra vocês um Feliz Natal, que esse nascimento, porque Jesus nasceu, né? E ele já não é mais uma criancinha. Jesus, ele tá vivo, né? Ele não tá mais na cruz, ele não tá na manjedoura, e ele não tá mais na cruz, ele tá vivo. Tá? Então, que Deus, ele renasça no seu coração, que ele faça morada no seu coração, que você venha ter um encontro com ele, que você venha se conectar o teu espírito com o dele, que você venha entender que ele você pode confiar, que às vezes mesmo quando você pede algo e ele não te dá, né, que ele não tá te escutando. Pode acontecer 2 coisas ali, ou porque ainda não é o momento certo dele dar aquilo que você pede, porque Deus, ele não vai dar aquilo que você quer, ele vai dar aquilo que você precisa. Então, às vezes, aquilo que você pediu não é o momento certo de te dar, você não tá preparada, ou às vezes realmente não é, ele não vai te dar isso. Porque ele vê o futuro, ele vê lá na frente. Então ele vê que você acha que faz sentido, mas pra ele não faz sentido. E ele sabe de todas as coisas. Então confia nele, confia na intuição dele. Não abra a boca só pra pedir pra Deus, abra pra agradecer, abra pra ter relacionamento com ele. Abre pra falar bem dele. Igual um namorado, igual a gente tá namorando. Quando a gente tá namorando, a gente fala eu te amo. A gente fala palavras bonitas pro namorado, né? Tô com saudade, eu quero ficar com você. Então essas coisas, esse relacionamento é tão bom a gente ter com Deus. Eu falo muito com Deus aqui na minha casa sozinha. Já, assim, sempre falei. Eu converso, eu oro, eu falo. Eu coloco as minhas dores, eu coloco os meus medos, sabe? Eu atendi que às vezes... E eu aprendi a não deixar as minhas emoções me dominarem. Então, quando você começa a governar sobre você, você não faz aquilo que você tem vontade, você faz aquilo que é preciso, que é necessário fazer. Mas isso é com o tempo, é quando você entende isso. Então, você vai governando sobre a sua alma. Não são os seus sentimentos, a sua vontade ou os seus medos que vão te parar. Você vai em frente, porque você acredita naquilo que ele falou para você ir. Então, quando o seu espírito está conectado com Deus, a sua alma fica conectada com o seu espírito. Então, tanto o seu espírito, quanto a sua alma, quanto o seu corpo fazem. O seu corpo, ele desfruta, você aprende a desfrutar das coisas que você tem, mesmo que você planeje coisas maiores, mas o que você tem hoje, desfrute o que você tem hoje, viva hoje. Você não sabe se você vai estar amanhã. Você não sabe se você vai estar vivo amanhã. Então por que você não vai viver hoje, não vai ser feliz hoje? E lembre-se que a sua vida é sua, é responsabilidade sua. A sua felicidade é responsabilidade sua, não é de mais ninguém.
Então você tem que ser feliz. E tem coisas dentro de você que você nem sabe. Porque Deus colocou para todo mundo coisas. Então você só precisa tirar aí as tralhas que tá dentro de você, que não tá deixando você ver a pérola e as habilidades e as coisas e os propósitos e os quereres que Deus colocou dentro de você. Tá bom? Vamos fazer oração com a água pra gente poder fazer as nossas coisas. Então, feliz ano novo, o Natal, ano novo é semana que vem. Feliz Natal para vocês, para sua família, saúde, paz e muita reflexão para que haja ação, né? Porque se não tiver ação, não adianta reflexão. Não adianta eu só pensar, eu teria que fazer isso, aquilo outro, vou anotar isso. Tá, mas o que eu tenho que fazer? Tem coisas que a gente precisa fazer, tá bom? Então, e é a gente que tem que fazer. Espírito Santo, em nome de Jesus, nós nos colocamos na tua presença mais uma vez e pedimos que o Senhor venha consagrar essa água, trazendo paz, colocando uma gota do teu sangue nessa água para aquelas pessoas que estão angustiadas, que estão tristes, amarguradas, que ela venha fazer uma limpeza emocional, que ela venha limpar não só a casa externa dela, mas a casa interna, a casa do coração, que ela venha tirar as mágoas, ressentimentos, dores, que ela venha ressignificar as dores da infância, da adolescência, meu Deus, porque é isso que é uma prisão, isso que tira a gente da gente mesmo, isso que nos afasta do Senhor, isso que tira a nossa paz, a nossa alegria, o nosso brilho. Então, Espírito Santo, visita a tua casa, visita a casa dessas pessoas, a família, que haja reflexão e muita ação, ajuda essa pessoa a se levantar, ajuda essa pessoa a sair da depressão, da angústia, essa pessoa que tá com vazio na alma, que tá angustiada, que tá passando, que tá hoje, no dia de hoje, triste, numa cama, dá força para essa pessoa que tá passando por dificuldades, por problemas, eu não sei qual que é o problema dela, mas o Senhor sabe, então leva a solução, leva a cura, leva a bênção, consagra essa água, que quando essa pessoa tomar dessa água, que ela venha sentir a tua paz, o refrigério da alma, a alegria da alma, que não tem preço, Senhor. Abençoa o nosso dia de hoje, que o Senhor possa, meu Pai, fazer morada no coração delas, que elas possam, meu Deus, que a fé dessa pessoa que estava morta venha ser reerguida, que essa pessoa ela venha se conectar a ti, entender que a verdade, o caminho e a felicidade só está no Senhor, que não está em nada deste mundo, que não está nada externo, mas a nossa verdadeira paz e alegria está quando a gente está com a nossa alma em paz, com o nosso coração em paz, quando a gente está ali se sentindo amada pelo Senhor, se sentindo preciosa, porque nós somos filhas amadas. O Senhor morreu na cruz por cada uma de nós, ou seja, a nossa vida é preciosa, a nossa vida tem um valor. Então, meu Deus, toma a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, em tuas mãos e o nosso dia. Por isso eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Gente, Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Amanhã é sábado, né? Amanhã não tem nosso devocional, mas de repente aí eu entro aí, vamos ver, eu vou estar em São Paulo, mas a gente vai se falando, tá bom? Deus abençoe, um beijo no coração pra vocês, tchau, tchau.